Olá, comunidade do Conversa de Violonista. Este vídeo, como você já viu aqui no título, veio para corrigir dois problemas de informação que estão constantes nos vídeos aqui do nosso canal. Nós já estamos para quase 200 vídeos no canal. Eu acho que é até um motivo de alegria que eu tenha errado só duas vezes em relação às informações. Não são exatamente erros, são imprecisões quer dizer, em um caso é um erro, no outro caso é uma imprecisão na informação que realmente precisa ser corrigida porque a gente tem uma compreensão um pouco mais precisa e aprofundada a respeito dos assuntos. Eu estou decidindo ainda se eu vou retirar um desses vídeos do canal, porque tem uns comentários muito interessantes, inclusive de violonistas e luthiers que corrigiram a informação que eu difundi através desse vídeo. E eu acho que esses comentários são interessantes, são legais de deixar lá. Se eu descobrir um jeito de aproveitar os comentários e colocá-los em um outro vídeo, em outro momento, eu refaço, né, o conteúdo desse vídeo e mantendo então as contribuições dos companheiros, né, dos amigos do canal que trouxeram essas informações e corrigiram então esse problema. Eu estou falando do vídeo número 33 e de um vídeo mais recente, o vídeo número 160. Essas hashtags são muito úteis, né? Então procure ali nos vídeos do canal a hashtag o jogo da velha 33 e a hashtag 160, vocês vão encontrar, vão saber do que eu estou falando, tá? Bom, então vamos primeiro falar, preciso agradecer, né, ao Cristiano Scutiato, que foi o cara que reparou na fragilidade da informação que eu apontei no vídeo número 160, tá? E ao Ricardo Dias também, que me prestou uma assessoria nesses dias que eu tive em discussão com o Cristiano Scutiato a respeito do problema. E eu consegui achar qual foi a causa, inclusive, da confusão. É uma confusão que a gente faz com muita frequência. Eu já vi muitos violonistas fazendo esse tipo de confusão e a gente precisa realmente oferecer algum material para diluir isso aí. Então, com a ajuda desses dois camaradas, do Cristiano e do Ricardo Dias, a gente pode então oferecer uma informação um pouquinho mais precisa em relação ao que foi colocado no vídeo número 160. Mas vamos começar com o vídeo número 33. É um dos vídeos mais assistidos do canal. Ele trata de uma dúvida que é muito comum entre os violonistas e as pessoas que estão para comprar um instrumento artesanal, que a dúvida que é a seguinte: a gente compra um violão de abeto ou de cedro, né? E eu expliquei mais ou menos as características, as qualidades e o que existe, assim, vamos dizer, de peculiar em cada um desses dois materiais, e falei também sobre as diferenças de qualidade da madeira para as várias partes do violão. Então, por exemplo, lateral e fundo tem que ser feito de uma determinada maneira com um determinado tipo de madeira, o tampo tem que ser feito com outro tipo de madeira completamente diferente, porque essas partes do violão têm funções muito diferentes, né? E aqui é que veio o erro da informação. Eu tinha dito que a tampa de cedro, a madeira cedro, que é usada na fabricação de tampos de alguns tipos de violões, é a mesma madeira utilizada no braço de alguns violões que são feitos de madeira, que leva a essa mesma denominação, tá? A culpa nem é minha. Eu gostaria inclusive de saber por que os luthiers e os fabricantes de madeira se referem a dois tipos de madeira diferentes com o mesmo nome. Eles se referem a cedro, a madeira que se usa no tampo, e cedro, a madeira que se usa no braço do violão, como uma alternativa ao mogno, tá? O Ricardo Dias, inclusive, prefere falar em tampo de cedar. Ele utiliza a nomenclatura estrangeira para se referir a essa madeira, justamente para a gente não confundir com o cedro rosa, que é uma madeira brasileira bastante dura, que é a que é utilizada para fazer o braço dos violões. Então, cedro rosa brasileiro, que é uma madeira bem resistente, é usada para fazer braços de violões. Me parece que ela não é tão resistente quanto o mogno, porque eu vejo braços fabricados em mogno que são mais estreitos do que os braços em cedro brasileiro, né? Cedro rosa, né, que se chama a madeira. E aí vem o cedro canadense, que esse sim é utilizado para fazer a tampa. Então não existe braço de violão fabricado com cedro canadense. É usado esse outro tipo de madeira que a gente chama, por felicidade, de cedro. Tem uma confusão muito parecida com essa que eu herdei assim, a minha vida inteira de um monte de professores e violonistas, e muita gente acredita nessa confusão ainda hoje, que é muito parecida com esse dilema e assim, esse problema de ficar misturando nome de madeira, madeiras diferentes com a mesma nomenclatura. Que é aquela ideia de que o jacarandá influi vamos dizer assim, no timbre do instrumento, de uma maneira que é perceptível ao ouvido, ou que você tem uma relação direta que você pode estabelecer entre um som gordo, um som escuro, né,
e o jacarandá brasileiro, e um som mais brilhante, mais pontiagudo, mais metálico, mais aberto, atribuído ao jacarandá indiano. Então, sempre que tinha essa polêmica, os meus colegas, eu lembro, os professores iam encomendar violões artesanais, vinha essa dúvida, né? Precisa mais você vai escolher jacarandá baiano, quer dizer, o jacarandá brasileiro, ou o jacarandá indiano. E sempre tinha um orelhudo que dizia que não, o jacarandá brasileiro tem um som um pouco mais escuro e o jacarandá indiano tem um som um pouco mais aberto. Pois bem, um grande amigo que eu tenho, o Luiz Roberto Botosso, que foi integrante do Quarteto Ibirá durante um tempo, eu toquei com ele muitos anos com ele, com o irmão dele, né? Tem um violão fabricado pelo Sérgio Abreu que é praticamente irmão gêmeo do meu. É um violão no mesmo ano que o meu violão, só que ele tem uma diferença, ele é fabricado com jacarandá baiano e o meu Abreu é fabricado com jacarandá indiano. Quando começaram as atividades do Quarteto Ibirá, ali pelo ano 2005, 2006, imagina, eu fiz o que qualquer um faria no meu lugar. Eu propus uma troca momentânea com o violão dele para que eu sentisse realmente a diferença. Né? Quer dizer, um violão do mesmo luthier, fabricado no mesmo ano, né? Só que com a madeira da lateral e do fundo diferente da minha. E realmente eu não percebi nada nesse instrumento em termos de profundidade, densidade, esse som escuro, esse som que a gente busca, né? Eu não percebi assim, nenhuma diferença significativa em relação ao meu instrumento. O que conta para o som ser mais escuro ou ser mais grave é a afinação da tampa, que é obtida através de um processo que tem influência de outros fatores, como a espessura da caixa, provavelmente a qualidade da madeira da lateral do fundo deve influir em alguma coisa, a espessura das madeiras de sustentação, de estruturação, mas não existe uma correlação direta que se possa estabelecer entre o jacarandá brasileiro e o som mais escuro e o jacarandá indiano e o som mais brilhante, né? Então essa é uma questão que os violonistas usaram assim, para encher a paciência, muitas vezes, de luthiers, preferindo às vezes um jacarandá brasileiro, às vezes até dispostos a pagar muito mais caro por um violão com jacarandá, feito com jacarandá brasileiro, enquanto que o jacarandá indiano é perfeitamente, enfim, é claro que existem diferenças entre essas madeiras, mas nada que não possa ser equacionado pela mão e pelo olho, né, de escolha de um luthier experiente. Então, dessa mesma maneira, existem várias outras confusões assim no meio violonístico e eu espero que aos poucos que a gente consiga ir eliminando algumas delas, né? Então, a mais urgente para o canal a ser eliminada é essa, tá? Não existe cedro canadense na fabricação de braços de violões. O cedro que às vezes a gente encontra em alguns braços de violões é um cedro diferente, é um cedro que tem origem brasileira, é o cedro rosa, é uma outra madeira, tá bem? Bom, vamos então agora ao vídeo número 160 do canal, que foi um vídeo que eu fiz em homenagem ao Julian Bream. O aniversário do Julian Bream, acho que foi 15 de julho, passou batido dos comentários aqui do canal, e eu fiz um vídeo introdutório a respeito da carreira desse grande músico que hoje tem 87 anos, e que deixou um legado extraordinário para os estudantes profissionais, compositores. Ele influiu na luteria, ele incentivou e patrocinou praticamente alguns luthiers importantes na Inglaterra e na Espanha. E é um músico que deixou um legado de gravações extraordinário. A postura desse músico diante das inovações na construção de violões é muito clara. Ele é um cara que adotou, ou que ele tem como fundamento, pelo menos para o seu uso, né, e acredito que o círculo que se identifique mais com a sua arte concorde com isso, é o violão tradicional construído por Torres e desenvolvido por Hermann Hauser. A planta Hauser-Torres é muito parecida. A gente pode sem dúvida falar com o hífen, né, desse tipo de construção. Torres-Hauser, embora haja diferenças, mas nós estamos dentro de um mesmo grande guarda-chuva conceitual, vamos dizer assim. E aqui inovações exatamente eu estava falando que foram que foram repudiadas por Julian Bream. É claro que ele nunca cometeu a indelicadeza assim, de falar mal de quem quer que seja, até porque um grande colega seu, John Williams, é um entusiasta de uma dessas modificações na planta tradicional do violão. Então ele não cometeria a grosseria assim, de fazer comentários maldosos a respeito das outras possibilidades. Os artistas têm liberdade para escolher aquilo que eles quiserem, há vantagens e desvantagens em qualquer solução que se adote. Mas essa inovação que eu estava me referindo diz respeito a duas grandes escolas de construção dentro de uma proposta. Tá? E eu vou explicar um pouquinho o que é esta grande proposta e quais são as características mais vamos dizer, específicas, né, das duas soluções adotadas dentro dessa grande proposta.
A proposta é a seguinte: um violão de abeto, quando chega a uma idade muito avançada, por vários processos biológicos que não convém aqui entrar em detalhes, ele tem uma característica sonora que é muito difícil de imitar. E é muito complicado a gente chegar nessa característica de som com instrumentos muito jovens. As tampas de cedro ofereceram algo dessa característica do abeto velho, que é um grave muito bem projetado, um grave muito presente, uma sonoridade muito especial assim, na região grave. Quem teve a oportunidade de tocar com violões com mais de 50 anos de idade sabe do que eu estou falando. Tá? Infelizmente essa não é uma realidade muito acessível para a maioria dos violonistas brasileiros, então vocês vão ter que confiar na gente e entender o seguinte: surgiu a ideia de imitar artificialmente o final do processo que o abeto sofre ao longo de um período de tempo muito longo. Ao fim de um período de tempo muito longo. Bom, esse processo, a intenção de imitar esse processo se deu com a utilização de um material sintético feito à base de fibra de carbono, tá? Que a gente conhece popularmente com o nome de marca Nomex, tá? Que é utilizado para a fabricação de peças de avião, assoalho de avião. Né? É um material extremamente resistente a altas temperaturas e a pressão também. Né? É um elemento utilizado então na construção civil de veículos e tudo mais. A gente chama então esse produto, né, Nomex, que é feito à base de fibra de carbono. A fibra de carbono é utilizada de duas maneiras diferentes em cada uma dessas escolas de construção. Mas a ideia central das duas escolas, é por isso que eu estou colocando elas no mesmo guarda-chuva, é a mesma, que é de você utilizar um material sintético e artificial em combinação com a madeira natural. A combinação desses dois materiais diversos é o que produzem essa grande escola de construção que a gente chamaria de escola de construção contemporânea, escola de construção australiana, que é um termo impreciso também, logo já vou dizer porquê. Mas é o instrumento com o qual a gente vê alguns dos mais importantes concertistas da atualidade trabalhando. Então, Manuel Barrueco, Ana Vidovic, o primeiro Marcin Dylla nas suas primeiras gravações ele utilizava um violão assim, né, com essas características de combinar madeira com material sintético, com a fibra de carbono. E o principal de todos eles foi o violonista que apoiou vamos dizer assim, esse salto, né, que apoiou esse passo na luteria internacional, que foi John Williams. Tá? Aí aqui vem as distinções entre as duas utilizações diferentes desses materiais sintéticos em combinação com a madeira. O luthier que está associado ao John Williams chama-se Greg Smallman, é um luthier australiano que teve essa ideia, né, de utilizar um tampo extremamente fino, que fosse muito responsivo, mas fino e responsivo significa também pouco resistente. Era um instrumento que não teria muita durabilidade ou talvez nem conseguiria segurar a pressão das cordas sobre o cavalete. Eu já consultei alguns luthiers que falam que a tampa do violão do Smallman é uma lâmina, né, de cedro ou outro tipo de madeira. Já se ouviu falar que ele utiliza outro tipo de madeira, que não é só o cedro. Mas para compensar essa moleza, né, essa alta flexibilidade do tampo, ele coloca uma estrutura em forma de treliça, né, na parte de baixo do tampo, que é o que substitui os leques do Torres. Essa estrutura de treliça também é feita de uma madeira extremamente leve. Eles chamam, eu já ouvi também expressões se referirem a essa madeira como madeira de balsa, que é uma madeira que é usada para fazer barcos, né, extremamente leve, e que por ser leve ela tem que ter um reforço de fibra de carbono. Então, nesse caso, a fibra de carbono é utilizada na estrutura do tampo. Pois bem, a gente caminha um pouco mais, chega a ser os anos 80, e encontra um luthier alemão chamado Matthias Damann, que utiliza a fibra de carbono de uma outra maneira. Ele utiliza a fibra de carbono como sendo o centro de um sanduíche de madeira. Então temos uma lâmina de abeto ou cedro, uma tela de Nomex e outra lâmina de abeto de cedro. Quer dizer, o Nomex, nesse caso, ele compõe o tampo. Os luthiers têm diversas opções em como utilizar isso, né? Uma delas é justamente partir um tampo ao meio e colocar o Nomex no centro. A outra é fazer lâminas cada vez mais finas, né? E para que esse material sintético que dá a resistência não seja o responsável total, né, o único responsável pela produção do timbre do instrumento. Então, em tese, o material sintético produziria a resistência, seria responsável pela resistência da tampa, enquanto que a própria madeira seria responsável pela geração do timbre do instrumento.
A esse experimento, Matthias Dammann, a gente reconhece com o nome de double top. Então, o Cristiano Scucciato tem razão. É incorreto chamar o violão de Greg Smallman de double top, embora são duas construções que utilizam a combinação do Nomex, do material sintético, da fibra de carbono, agindo em associação com a madeira, tá certo? Então eu espero que tenha dirimido todas essas dúvidas, né, todas as dúvidas que ficaram a partir do comentário do canal. A escola que nós vamos entender assim, né, espanhola, e a escola que Julian Brim segue, que é talvez a escola mais influente na Inglaterra, tem todo um conteúdo técnico, um conteúdo estético e uma proposta artística que não combina muito bem com esses violões chamados de escola contemporânea. Fazem parte dessa escola músicos como Laura Snowden, como Jonathan Littlewood e como Stefano Grondona. Então vocês procurem o nome desses instrumentistas, vocês vão ver, né, ali toda uma técnica, todo um pensamento, toda uma postura artística que exige um instrumento específico, que é esse instrumento que a gente chama de construção Torres Hauser. Os outros violonistas que eu falei, que utilizam a outra construção, eles têm um pensamento artístico diferente. Foi uma coisa interessante que a gente costuma pensar assim, que o Julian Brim, por exemplo, um grande artista, ele vai trabalhar e vai premiar e vai, né, fazer orbitar em torno de si pessoas que pensam como ele. Mas um violonista que ganhou a bolsa Julian Brim, que é uma bolsa que o próprio Brim concede a instrumentistas de alta performance, alta envergadura de performance, que então precisam de uma certa ajuda ali para alavancar a sua carreira nos anos iniciais. Um desses músicos que foi premiado com a bolsa de Julian Brim foi justamente Andrei Lebedev, que era um instrumentista que tocava com o violão contemporâneo. Eu não vou saber dizer exatamente se o violão que ele utilizava era um violão Smallman, né, do modelo de treliça com fibra de carbono, ou se é um modelo double top, que é o tampo composto com madeira e fibra de carbono. Não vou saber dizer exatamente qual é o tipo de instrumento que ele usa, até porque os resultados desses instrumentos tendem a ser bastante parecidos, né? É a ideia de você juntar um material artificial, um material à madeira normal. O concerto que o Lebedev deu em São Paulo, eu estava presente, e foi uma coisa muito interessante, porque como foi um concerto patrocinado pelo Cultura Artística e pelos os sponsors do Cultura Artística, os patrocinadores do Cultura Artística, o Marcel Caiati, né, que é um grande incentivador do violão no Brasil e dono de uma das coleções de instrumentos mais interessantes que existem, acabou colocando na mão do Lebedev um instrumento tradicional. Ele tocou uma peça do concerto com o Hauser. E ali a gente pôde perceber com toda a clareza que o instrumento precisa ter uma técnica adequada para ele. Longe de mim fazer qualquer crítica à técnica ou à musicalidade de Lebedev. É um dos grandes violonistas da nossa geração e a gente precisa prestar muita atenção, com muito cuidado no que ele faz. Mas a técnica dele é orientada para o instrumento contemporâneo, seja ele o double top, seja ele o modelo Smallman com treliça. O toque não funcionou tão bem assim no instrumento tradicional. E a gente percebe que de fato a escolha do tipo do instrumento ela é uma escolha muito mais complexa do que o que a gente poderia supor, e é uma escolha que não passa simplesmente pela qualidade, passa pela adequação. Né? Então a adequação das expectativas estéticas de um violonista, por causa das expectativas estéticas, ele vai buscar uma técnica específica que vai ter mais facilidade de aplicação em um instrumento específico. Dependendo da técnica que você tem, o instrumento pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Uma técnica adequada para violões de abeto, construção tradicional, ela não tem muita utilidade dentro do contexto de um instrumento double top, por exemplo. E uma técnica de um instrumento double top, ela não consegue extrair tudo que um violão de abeto, construção tradicional, consegue ou conseguiria potencialmente fornecer. Então essa questão eu acho muito fascinante, muito interessante, porque divide os violonistas. O contraste entre a escola tradicional Torres Hauser e os violões de origem australiana, do Smallman e do Matthias Dammann, o alemão, que a gente espero que tenha deixado uma suficiente explicação da diferença entre esses dois tipos de instrumentos, mas sempre ressaltando que são a mesma ideia de você usar materiais artificiais para trabalhar em combinação com a madeira, né? Essas duas escolas de concepção de instrumento, elas dividem os concertistas, os professores, os estudantes,
quase de forma tão radical quanto foi na época, no início do século XX, quando Emílio Pujol publicou o seu Escuela Razonada da Guitarra, o dilema da sonoridade, com unhas ou sem unhas. Na época de Pujol não havia instrumentos double top, não havia instrumentos de tampo composto, essas experiências não haviam sido tentadas. Mas pela natureza dos violões Torres e pelo tipo de corda que se utilizava naquela época, que não era corda de nylon, a unha, o uso da unha no toque do violão, no toque para o violão, não era ainda um consenso. Então parece que o violão sempre teve essa característica de nunca ter chegado exatamente a um consenso absoluto em relação à melhor maneira de tocá-lo. Na época de Emílio Pujol, você tinha essas duas possibilidades, com unha ou sem unha. Na nossa atual época, nós temos essas duas possibilidades, o tampo composto, né, ou a construção tradicional Torres Hauser. Eu não preciso dizer qual é a minha preferência, eu acho que todo mundo que acompanha o canal já sabe qual é a minha ideia a respeito dessa polêmica, a respeito desse dilema, né? Mas eu me senti na responsabilidade de fazer esse vídeo para explicar um pouco, aprofundar um pouco mais essas diferenças, e foi muito útil, inclusive. Troquei vários artigos com o Cristiano Scutiato e alguns áudios preciosos do Ricardo Dias, que eu não vou liberar agora, talvez ele autorize a liberação desses áudios, mas para que vocês saibam que neste canal a gente tenta aprimorar e aprofundar as informações. Eu vou repetir, são quase 200 vídeos e eu encontrei 2 equívocos de informação que têm sido corrigidos justamente pela comunidade. São luthiers, são violonistas que colocam dúvidas e falam assim, poxa, mas é isso mesmo, a informação está precisa, porque a informação que eu tenho é outra. Aí eu corro atrás do negócio, procuro saber, consulto outras pessoas e trago para vocês a melhor informação possível. O vídeo número 33 estará no ar ainda, eu recomendo a vocês que assistam o vídeo inteiro e leiam os comentários, tá? Porque o equívoco que eu cometi foi só nessa coisa do cedro como utilização na construção do braço do instrumento. Mas as outras informações elas estão bastante corretas. Então talvez eu substitua esse vídeo nas próximas semanas. Então quem puder vai assistindo agora, quem quiser fazer download para me acusar depois de fake news, fique à vontade. E eu vou então pensar se eu excluo esse vídeo, mas o que existe de valioso realmente são os comentários. Além de serem muito precisos, eles são uma aula de elegância nas redes sociais. Essa é uma característica da comunidade do Conversa de Violonista. A gente que nunca trocou palavrão, xingamento, assim, só em alguns casos muito, eu diria, laterais, assim, os comentários foram devidamente apagados. Mas a gente tem um costume aqui de desenvolver essa cultura de respeito, né? Essa cultura de carinho e de cuidado um com o outro, porque a gente sabe, todos os violonistas sabem o trabalho que dá construir qualquer coisa que seja, uma interpretação musical, uma concepção pedagógica, uma visão sobre determinado repertório, uma visão sobre determinado instrumento. Então a gente tem esse respeito, a gente sempre coloca isso em primeiro lugar. A gente sabe, cada um de nós sabe, com o nosso trabalho, com pontos fortes ou pontos fracos, tudo dá muito trabalho para construir. Então a gente tem esse respeito, né, pelas pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. Tá? Meu muito obrigado ao Cristiano Scutiato e ao querido Ricardo Dias. Sem vocês, esse vídeo, realmente, esses erros não poderiam ter sido corrigidos dessa maneira. Tá? Então, até o próximo Conversa de Violonista.